Discos de estado sólido SSD no PS5 e no Scarlet é anunciado como uma das principais features e de fato é. Isso realmente é inegável. No entanto, parece que tem letrinhas miúdas lá que podem impactar em um problema que vai custar uma grana pra gente no futuro. Vem comigo que eu vou te explicar. Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você tá no Detonando Geek, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. A gente falou bastante de nova geração na live que eu fiz na quarta-feira e faltou aí a gente terminar nossa live com o assunto do SSD. Tamanho foi as dúvidas que a galera tem em relação à nova geração. É óbvio que a gente já tá com uma porta de entrada em 2020 e logo mais teremos novos consoles, então a expectativa total desse ano, e já começando desde já, é sobre as novas tecnologias. SSD foi anunciado para os consoles, é uma das principais features e aliás é uma diferença gritante. A gente vai explicar um pouquinho mais para você que tá 100% leigo nesse assunto e não tá entendendo muito direito. No entanto, o foco principal desse vídeo é apontar que talvez tenhamos um problema que pode gerar um custo que hoje que nós não temos, aliás temos, mas é um custo acessível e pode gerar um custo menos acessível se a próxima geração chegar cara e ainda a gente vai gastar um pouco mais, vai ser estranho, mas eu vou explicar tudo agora, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Vamos começar explicando para você que não tem aí nenhum PC, que não tem um sistema SSD, que não tem um computador SSD no trabalho, ou seja, você nunca viu a tecnologia em ação. SSD, ele é um dos componentes, se não for o mais, que tem performance perceptível. O que é performance perceptível? Aquilo que você vê e fala, caramba, realmente mudou de verdade. Ou seja, ele é capaz, por exemplo, de iniciar um sistema que é operacional que levaria 40, 50 segundos em 5 segundos. Isso é o SSD. Para você ter uma percepção, para quem nunca viu o SSD em ação, entenda que o SSD mais ruim do mercado, o mais lixo de todos, imagina aquele produto de péssima qualidade, a performance dele é superior a um HD mecânico, um HD convencional que é hoje utilizado nos consoles, também utilizados em HDs externos USB do formato 2.5, que você também armazena os seus jogos. Ou seja, o SSD é campeão. Tanto é que ele é campeão porque não se compara HD mecânico com SSD. A briga é entre eles mesmos, diferentes tipos de SSD, os meios de comunicação, as tecnologias envolvidas para acelerar esses meios de comunicação. Essa é a disputa de evolução das memórias de estado sólidos dos discos SSD. Essas memórias são chamadas de NAND Flash, que são as memórias do disco. Elas têm algumas categorias, por exemplo, tem a 2D NAND Flash, que é muito comum, tem agora a nova 3D NAND Flash da Samsung, que é mais rápida, porém ainda não tem um armazenamento tão grande, está sendo utilizada principalmente no setor industrial e vai evoluir, enfim, existem vários tipos, cada um oferece maior espaço de armazenamento, velocidade, ela é uma memória que tem um custo mais elevado do que o disco convencional, e é por isso que o SSD nunca tomou conta do mundo, porque ele é uma tecnologia que, se ele tivesse um custo mais em conta, ele tomaria conta do mundo facilmente. Dito isso, agora vamos para o foco principal do vídeo. Primeiro vamos desmentir algumas coisas, aliás, não desmentir, só retirar dúvidas. Eu não vejo como mentira, mas também uma dúvida que deve aí estar em torno, principalmente quem acompanhou alguns artigos internacionais. Aqui no Brasil não foi tão forte assim a parte de escovar o bit, né, de detalhar ao ponto de gerar uma dúvida técnica, mas lá nos Estados Unidos, Europa, ou seja, as mídias internacionais trouxeram essa discussão ao palco, que é o que? A personalização que eles estão fazendo nesses discos para esses novos consoles. Já foi falado pela própria Microsoft, do lado do PlayStation 5 é maior ainda a informação que nós temos sobre a personalização. Uma dessas informações que eu tô falando, que na verdade não é desmentir, mas explicar, é que poderia ter um disco SSD personalizado, ou seja, você não poderia usar o seu disco mecânico USB por conta que o sistema de arquivo poderia
poderia ser diferente, baseado no que foi falado e até mesmo sobre como ele funciona e como os desenvolvedores poderiam retirar aqueles arquivos desnecessários que eles duplicam hoje no HD mecânico para ter um acesso mais rápido, coisa que no SSD eles não precisariam. Para a gente estar falando de um sistema de arquivos tipo NTFS, UTF, FAT, FAT32, FATX, enfim. São sistemas de arquivos, basicamente são sistemas que dizem como vão ser armazenados, como vão ser assegurados, como vão ser lidos, como vão ser divididos blocos de alocação, se vão ser fragmentados, se não vão ser... Enfim, ele diz tudo isso e ainda tem uma auditoria em cima para preservar e trazer confiabilidade ao dado que foi armazenado. Os sistemas de arquivo hoje são compatíveis com tudo, mecânico, SSD, isso aí não faz diferença nenhuma. No entanto, é possível sim você criar um sistema dedicado para as memórias NAND, exatamente, o sistema de arquivos para NAND Flash, tanto é que é possível que existe mais ou menos uns 6 ou 7, para você ter uma ideia, a gente vai mirar lá em cima, mesmo, literalmente lá em cima, e quando eu digo lá em cima, também eu me refiro a que a tecnologia é muito a mais do que um console precisa, então a gente não tá falando que isso virá para o console, é só para você ter uma base de referência. Existe um sistema de arquivo chamado, por exemplo, Target FSS. Ele é um sistema de arquivo destinado para uso em NAND Flash, SSD. Ele aloca melhor os arquivos no NAND Flash, ele tem um controle maior da leitura e ele faz um trabalho muito interessante que é a parte de igualar o tanto de leitura e escrita, porque SSD podem diminuir a vida útil. Isso não é um problema para você no console ou no PC. Eu tô falando de data center, a gente tá falando de operação muito crítica que lê banco de dados, então ele tende a diminuir a vida útil e esse sistema equaliza para que todos os NANDs diminuam a vida de forma igualitária. Enfim, ele faz várias coisas e uma das principais features dele é alocar os arquivos com menores quantidades de bytes, que faz com que eles ocupem menos espaço, não perdendo a informação que tem neles. Isso é muito interessante também, porque ele trabalha exclusivamente com NAND. Para você ver o tamanho desse sistema, ele foi, na verdade, utilizado na sonda espacial Deep Impact da NASA para tirar fotos de um cometa, fotos de alta resolução que geram muitos megabytes ou terabytes. Foi o tamanho diminuído e gravado. Outra coisa também é que a leitura disso teria que ser muito rápida. Imagine ficar tirando foto de cometa no espaço, o movimento tem que ser muito preciso, ou seja, são milhares, centenas, milhares de fotos que ocorre aí durante 1 minuto, 2 minutos, uma sequencial a outra. Então são vários disparos que acontecem, o disparo tem que ser imediato, gravado para o outro disparo. Então é um sistema de arquivo que amplifica o poder do próprio SSD. Legal, bacana, mas aí tem um problema porque ele não é compatível com os sistemas de arquivo atuais. Ou seja, seria um problema você tirar uma foto com a da NASA lá, eles trouxerem para a Terra a sonda e não conseguir acessar o arquivo porque não é compatível com nada, mas para isso existem os interpoladores de sistema. Por exemplo, nesse caso específico eles usaram POSIX, que é derivado de Linux, ou seja, ele faz a comunicação e eles conseguem fazer as conversões de sistemas. O que eu quero dizer com isso, e eu expliquei a historinha porque devidamente é bem interessante, por isso que eu incluí no texto desse vídeo, é que mesmo que a Sony e a Microsoft estejam fazendo um sistema proprietário de arquivos exclusivo para ter o melhor desempenho da NAND Flash do SSD, eles são compatíveis com outros sistemas de arquivos. A tecnologia já se difundiu muito a respeito disso, então a comunicação entre sistemas e sistemas de arquivo hoje ela é bem híbrida e sempre existe um meio de fazer a conversão ou de enxergar para ter acesso à leitura e escrita. Então, definitivamente, se Sony e Microsoft estão montando um sistema de arquivos, isso não deve ser impeditivo para que você use um HD convencional mecânico como suporte a armazenamento. No entanto, a gente tem agora o ponto que realmente é preocupante nesse sentido. É óbvio, é claro, é lógico, preocupante que eu digo é que obriga você a ter o uso de um SSD, o que já é mais caro. Se a gente for pensar que seria um SSD proprietário, seria mais caro ainda, né? Então, o problema maior de tudo isso está em relação aos depoimentos onde os desenvolvedores
estão fazendo, não necessariamente as empresas. Por exemplo, usar o SSD como parte da arquitetura do jogo. A arquitetura de um jogo hoje, do ponto de vista loading e carregamento das suas sequências de mapas, é basicamente o mapa carrega, tem todo o circuito de ação lá da level proposta para você, depois numa transição de um level para o outro, existe um loading, muitas vezes esse load é mascarado com uma cena do próprio jogo, com cinematic, ou explicitamente aparece lá a barrinha de loading para você. Isso é uma arquitetura, ele funciona. Foi colocado que naquele momento existe uma carga de loading para ser feita e aquilo foi propositalmente colocado no jogo e na versão dele para o PlayStation 4, para o Xbox One e para o PC. O jogo foi construído daquela maneira e a carga de dados vai acontecer naquele momento. Agora, o problema é quando o desenvolvedor fala que com o SSD ele vai ter melhor espaço para criatividade, ou seja, ele vai poder trabalhar focado no SSD, ignorando completamente um HD mecânico, ou seja, ele pode trabalhar em transições mais inteligentes ou até mesmo criar um cinematic onde você pode se movimentar, onde você tem uma atmosfera enquanto o jogo carrega, porque vai ser muito rápido, vai ser muito rápido mesmo. Ou seja, nesse ponto a gente entende que o jogo foi feito para trabalhar com aquele dispositivo, ele precisa daquela marca de carga para que ele funcione corretamente. Afinal de contas, se você fosse rodar um jogo com o propósito arquitetônico de trabalhar com SSD num HD mecânico, você teria um desastre a cada load que ele fizer. Ou seja, se o desenvolvedor resolve fazer um load a cada 5 minutos durante o gameplay, coisa que é possível, por exemplo, com SSD, é claro, é lógico que isso é só uma suposição, não que farão isso, mas você vai ter uma task em background, ou seja, vai ter lá uma task rodando, né, uma tarefa rodando a cada 5 minutos, ele carregando, dessa maneira ele pode apresentar gráficos mais bonitos, porque ele carrega menos coisa na memória, né, então ele vai tendo performance, utilizando o SSD de uma forma inteligente. Agora, o mesmo jogo rodando num HD mecânico, a cada 5 minutos você ia ter um lag violento com isso, ou seja, inviabilizando caso o jogo, o software, for desenvolvidos para uso daquele dispositivo. E aí abre outra vertente. A outra vertente é como é que se vai fazer isso se ainda nós temos, além dos consoles base que atualmente estão e também de meia geração, GOT, mas eles vão em um momento sair, concordo, mas nós temos aí vários PCs também que tem HDs mecânicos rodando os jogos. Dessa forma, a produtora, o desenvolvedor, teria que fazer um jogo para cada plataforma e otimizar para cada plataforma. Hoje, o conceito, eles fazem um jogo, otimizam para cada plataforma, mas no geral a arquitetura do jogo é imutável. A otimização é basicamente em processos, a otimização é em elementos gráficos, resolução. A otimização não é numa mudança de código ou acrescentar mecânicas para mudar a arquitetura de carregamento dos jogos. Entendeu o ponto que eu quis dizer? Ou seja, o mesmo jogo vai ser distribuído para plataformas com e sem o SSD. Então, a produtora terá que fazer uma otimização além do que ela faz hoje, que é mudar até a própria arquitetura para aquele tipo de dispositivo. E eu pergunto, será que os desenvolvedores estariam dispostos a isso? Nesse segmento, a gente pode entender que se isso for usado como uma feature onde os jogos poderão ter melhores experiências com SSD, dependendo dos desenvolvedores, pouco será usado. Ou seja, pode ser uma daquelas features que acabem não entrando por conta que não vai ter interesse da indústria desenvolver e gastar mais dinheiro com isso. O exemplo que a gente pode dar é até mesmo o Ray Tracing da própria Nvidia. Não é toda empresa que está entrando aí na onda do Ray Tracing, porque é custoso e hoje só é aproveitado com as placas RTX, ou seja, pouco público para muito trabalho e para muito
custo também. Por outro lado, se isso for verdade, se os desenvolvedores assumirem o trabalho para plataformas distintas como o PC, que ainda continua desobrigada a ter um SSD, é uma questão de usuário escolher ou não, apesar que deveria escolher, mas ainda é uma questão aberta, a gente tem que olhar para todo o mundo, né? A gente tem também que eles vão ter que otimizar. E se eles fizerem isso, aí sim, nenhum jogo vai rodar em HD mecânico. Por quê? Porque o jogo precisa daquele dispositivo para rodar. E aí, aquele dispositivo, nós temos que saber qual é o padrão que PS5 e Microsoft está trabalhando para poder comprar no padrão correto, qual o tipo de NAND, qual o tipo de velocidade mínima que eles trabalham. Isso tudo vai ser importante e muito provável que, se isso aconteça, tenhamos sim um disco personalizado vendido, um pela Sony, outro pela Microsoft, para colocar no dispositivo. Muito provável através de PCI Express também, que provavelmente seja o que eles adotaram devido à arquitetura Navi 7 nanômetros, Zen 2 7 nanômetros, Infinity Fabric que conversa com tudo, que possui PCI Express 4.0, seria deficiente não usar essa tecnologia, principalmente no acesso a dados por disco, já que é uma feature tão grande. Tirando tudo isso que eu falei, é importante saber que a próxima geração pode ser que sim, pode ser que não, mas existe sim uma grande chance de nós voltarmos a termos discos personalizados, ou ao menos uma categoria de especificações mínimas para você comprar o seu disco, que não deve ser conectado através de uma porta USB, provavelmente venha com uma saída, uma tampinha em algum lugar para você encaixar o seu M2 e continuar jogando nas capacidades que você quiser de armazenamento de jogo. Aliás, o armazenamento de jogo é uma grande incógnita ainda nessa geração. A gente sabe que a tendência é aumentar o espaço. Hoje os jogos AAA passam dos 50 GB muito facilmente, e o SSD é um equipamento que tem um custo maior que um HD mecânico, e não foi informado quanto de armazenamento vai vir ainda nesses consoles. Só para terminar com chave de ouro, ainda existe uma salvação que a gente pode falar, que essas empresas também podem utilizar esse SSD como uma memória virtual, ou seja, permitir que você armazene no seu disco através de uma porta USB, e mesmo assim ele fazer um transporte no início do jogo de uma quantidade significativa de gigas, e de tempos em tempos ele fazer esse loading para dentro do SSD interno. Dessa forma você continua armazenando, mas está sempre rodando pelo SSD. É uma possibilidade também, e é por isso que a gente não pode afirmar que vai ter. Existe uma grande ainda possibilidade de a gente ter um disco proprietário, mas existe ainda a possibilidade das empresas construírem um SSD e permitir o armazenamento externo usando o SSD como um acesso rápido de cache, onde você armazena uma parte do jogo e trabalha com ele. Quando precisa de mais, ele faz uma outra carga, ou ele pode fazer cargas sequenciais durante o jogo, porque a leitura e escrita do SSD é compatível com esse tipo de operação. Mas tudo isso também tem que modificar nas engines gráficas, então a gente tem uma grande incógnita pela frente aí. Quando sair mais informações eu trago para você, mas eu te trouxe todas as possibilidades, descartando que a necessidade por conta de um file system, mas colocando a necessidade pelo desenvolvimento que pode mudar para esse dispositivo, e também tirando a possibilidade, caso eles utilizem o dispositivo como uma memória de acesso rápido do tipo cache. E espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas, ou talvez crescido mais dúvidas, mas a discussão é importante, você tá ligado, porque agora é tudo nova geração. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcos e...